dele, em nome de Jesus. Nessa cirurgia divina, vamos dizer que uma igreja convida você e fala assim, ó, pode vir, ministra a cura, mas não ministra a cirurgia divina. Vamos dizer, ela não quer ver as pessoas caindo. Você vai, não vai, aceita o convite. E qual foi, você já falou de algumas experiências, mas por que quando o anjo está puxando os ossos, alguns levanta a perna, o braço, o que está sendo colocado ali, e às vezes você dá esse comando, anjo, levanta aí, por que acontece isso? Duas perguntas que eu fiz, né? Bom, a primeira é o seguinte, eu vou em qualquer igreja que me convidar, e assim, pessoa quer que eu vá ministrar cura, mas não quer ministra anestesia e cirurgia, ela não quer que as pessoas caiam, na verdade, né? Ela não vai falar, não quero que você ore não quero ver pessoas caindo, tal. A gente vai, mas a gente sabe que os resultados não são os mesmos, né? Hoje em dia, a gente tem essa questão também de orar por cura à distância. Às vezes você ora à distância e você vê algumas curas acontecer ali. E se você liberar um comando, isso também não acontece. Falar assim, eu não quero que aconteça anestesia. Se você orar na intenção, porque tudo vem da intenção que está dentro de você, porque a intenção gera unção. Quando você tem intenção de que algumas coisas aconteçam, já é um comando sendo liberado no mundo espiritual. Mesmo se não falar. Mesmo se não falar. Por exemplo, eu posso orar aqui agora para o meu braço crescer, sem eu falar, ele vai crescer. Quer que eu faça um teste aqui? Faz o teste. Faz aqui, né? Tenho aqui com o meu braço. Qual que é? Aquela câmera ali, né? Aquela câmera. Eu tenho a intenção para que meu braço direito cresça. É só uma intenção. Tá entendendo? Eu só tô com essa intenção. Já cresceu. Olha aqui. Consegue pegar aí? Segue. Consegue pegar aí? Eu liberei. Eu falei alguma coisa? Não. Eu não falei nada. Sabe qual é a minha intenção agora que eu tenho? Para que ele volte ao normal. Tá voltando. Eu só tô com essa intenção. Olha só. A palma da minha mão aqui, eu sinto a vibração aqui agora. Eu tô sentindo faz tempo já. Porque é uma unção de cura que tá aqui dentro desse ambiente aqui. Eu tô sentindo aqui tá sentindo, né? na cabeça. Tá sentindo Depois, na cabeça. depois eu quero que você faça no final, quando for orar. Não sei se dá pra fazer online da mão. Dá pra fazer online? Dá pra fazer. Então depois você faz. Pra grudar a mão, grudar, depois você faz no final aí. Em nome de. Vamos fazer, sim. Vamos fazer. Então, são intenções, né? Por exemplo, então, a intenção, ela é uma resposta para o mundo espiritual. A intenção é os comandos que você dá. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai numa igreja religiosa, pega aí você que tá aí, pega essa chave, tá? Depois me agradeça, depois eu vou passar o Pix, tá bom? Pega essa chave. Você tá numa igreja que você não pode falar anjo. Tem igreja que você não pode falar anjo. Uma vez eu fui falar assim, o anjo tá mexendo, aí o pastor falou assim, uma voz mais alta que a minha, é o Espírito Santo. Né? Então... Aí você não usou mais a palavra. Não, eu não falei mais anjo, eu falei, aqui não dá. Então, às vezes você fica nessa questão de você falar, o anjo tá aqui, o anjo vai mexer, o anjo vai tocar, você vai escandalizar certos ambientes. Então, se você falar o Espírito Santo, isso é mais aceitável. Só que na medida em que você fala o Espírito Santo, a intenção dentro de você é que os anjos comecem a se mover. Os anjos compreendem essa voz. Os anjos compreendem a voz do interior, dentro do seu interior. Então eles aceitam, eles recebem esse comando. E sem contar que tem gente que está orando, nem sabe que é anjo e está pedindo para Deus fazer, os anjos estão fazendo. Mas os anjos estão fazendo porque sabe a intenção que está sendo movida ali no ambiente. Então tudo é a intenção vai gerar unção. Então às vezes eu estou orando num ambiente de muita incredulidade ou religiosidade, onde eu não posso falar certas coisas, eu deixo apenas a intenção gerar essa unção e liberar comandos no mundo espiritual. Então eu vou orar numa igreja, se eu vou sim, eu vou orar. Então eu posso gerar uma intenção no meu coração. Qual é a intenção que eu posso gerar? Que as pessoas sejam curadas em pé, que as pessoas sejam curadas sem precisar dormir, que as pessoas sejam anestesiadas, mas não precisam cair, sejam anestesiadas em pé. Então isso vai acontecer. Vai acontecer. Porque está sendo liberado comandos ali no mundo espiritual. E pode acontecer essas curas. Entendeu? A segunda pergunta, qual que era?
Eu não lembro se você fala, mas só que é interessante isso, né? A intenção move A intenção move. o desejo. Não, eu acho que eu perguntei de experiências. Você lembra de outras experiências que você teve? Você já falou algumas, né? Mas eu falei do comando, né? Porque eu levantar a perna, às vezes você fica Sim, vendo os pernas sim. levantando, o braço levantando. Já vi, por exemplo, vou falar um comando aqui que eu já dei, que eu achei fantástico. Mas, como eu disse, não aconteceu, algumas vezes aconteceu com algumas pessoas, com outras não aconteceu. Por exemplo, isso eu vi com o missionário Ezequiel Pires. Ele fazendo muitos anos atrás, e foi lá no Abala São Paulo. Ele estava orando para que algumas pessoas ali, os anjos colocassem essas pessoas numa academia. Não sei se você já viu isso. Acho que eu tava lá nesse dia. Você estava nesse dia, né? E isso aconteceu comigo. Já aconteceu pessoas de eu ver, pessoas sendo anestesiadas, eu falo assim, anjo. Às vezes nem falar anjo, só falar, sem precisar falar anjo, sabe? Fala assim, coloca ela numa academia. E aí a pessoa começa a simular uma academia mesmo, né? Tudo que ela... Tem uma mulher, que ela era da igreja, que ela tava com os ossos tão enfraquecidos que se ela andasse um pouco, ela não podia andar muito, nem correr, que ela caía, por causa de fraqueza nos ossos. E é uma moça nova. E eu lembro que quando eu ministrei nela, ela ficou caída no chão, e os ossos começaram a mexer. Aí eu liberei o comando. Por isso que o comando tem que estar alinhado ao propósito. E eu disse assim, bom, os médicos disseram que ela não pode andar de bicicleta, ela não pode correr. Aí então eu liberei esse comando. Eu falei assim, coloca ela agora para andar numa bicicleta. Aí começou as pernas. Eu falei, coloca ela agora para fazer uma ginástica bem pesada mesmo, rápido, bem violenta mesmo. Eu dei esses comandos mesmo, para que seja rápido. E aí começou ela, como tivesse numa academia, correndo esteira, com as pernas bem rápido mesmo, se movendo. Então, ela tá fazendo tudo aquilo que ela não podia fazer. Então, às vezes, quando você libera um comando tipo assim, você fala... faz com que essa pessoa agora simule uma gravidez. Pessoas que não podem ficar grávida. Simule uma gravidez. Se a pessoa está sendo curada ali, essa simulação vai acontecer. Ela vai simular uma gravidez, a barriga dela vai crescer. Simula aí 6 meses, a barriga dela cresce, como se estivesse 6 meses grávida. Isso é fantástico. Então, às vezes a pessoa diz assim, por exemplo, pastor, a pessoa diz que a perna cresceu, a perna está levantando, é operação de anjos. Mas ali a barriga também. Barriga crescendo. Eu já orei para uma pessoa cega, né? Isso aconteceu por várias vezes já, de orar. Uma vez eu vi um pastor dizendo que anjo não opera olhos. Como não? Eu vi isso. Tem uma mulher lá em Mauá, que todos os cultos que eu vou pregar em Mauá, ela vai. Que ela é de Mauá. E todos os que eu vou pregar lá em Mauá, ela tá para falar que era cega e tá enxergando. E foi num culto que eu tava ministrando cura e ela caiu. Quando ela caiu, eu disse, opera os olhos dela. Quando eu disse, opera os olhos dela, o olho dela virou assim, ó. Começou a virar por várias vezes. Virar. Quando essa mulher ela tinha um problema de coluna e a cegueira. Quando ela levantou, ela começou a gritar desesperada porque ela estava enxergando tudo. Aí eu disse assim, procura a dor na coluna. Ela disse, eu nem quero saber da coluna. Ela disse, eu tô enxergando tudo. Eu não quero mais. E a coluna, não quero saber da coluna. Eu tava preocupado com a minha visão, que eu não tava enxergando mais nada. Eu tô vendo o púlpito, tô vendo o que tá escrito ali. E gritava desesperada. Então todo culto que eu vou lá ministrar algumas igrejas lá, ela vai. E sempre que eu não vejo ela, eu disse, eu lembro da irmã. A irmã eu era cega, ela fala nos cultos. Então eu já vi, não foi só ela que eu vi, já vi outras pessoas sendo operadas também da visão, outra pessoa lá da igreja também, que essa mulher, ela estava ficando já quase cega por causa essa enfermidade, esqueci o nome, de açúcar no... Diabetes, ela estava ficando quase cega, ela tinha um problema na coluna, que ela tem que fazer uma cirurgia na coluna, e ela tinha um problema no braço, que se ela levantasse um pouquinho o braço, o ombro saia para fora.
Então ela podia levantar o braço até aqui. Se ela levantasse um pouco mais, o ombro pulava para fora. E nesse dia foi tremendo, porque quando eu também, essa daí eu fiquei mais de um mês orando por ela. Aí aqui é outra chave que eu libero, né, nesse podcast aqui. Ministre mais vezes sobre as pessoas, nunca desista, vai ministrando, ministrando, porque vai ser colocada à prova muitas vezes, né, a sua oração por cura. Sem contar que existe um mundo espiritual lutando por trás também para que a cura não aconteça. Então a gente tem que insistir, orar pela pessoa por várias vezes. Randy Clark fala isso, né? Que às vezes ele tinha que orar horas para uma pessoa ser curada. Eu fui no culto do Randy, ele ficou 1 hora orando por uma pessoa. Uma pessoa. Então, eu creio assim que quando você insiste em orar por uma pessoa por várias vezes, isso mostra a fé que você tem na cura. Então, o mundo espiritual se move, né? E aí eu tinha orado por ela várias vezes. Aí chegou eu fui orar por ela a última vez e ela ia fazer cirurgia. Eu falei assim, não, a última oração, eu falei pra ela. A última oração. Não faça a cirurgia, vamos à última oração. Aí, se não acontecer nada, beleza, você vai fazer a cirurgia. E nesse dia foi o dia que Deus bradou. Ela caiu, os ossos dela começaram a se mexer, ela começou a ser curada. E aí foi interessante, o ombro dela. Ela ia ter que colocar 12 pinos no ombro. 12 pinos. O ombro dela pulou para fora na hora que eu dei um comando. Eu disse, conserta o ombro dela. Quando eu disse isso, o ombro dela saiu. Só que ficou saindo e voltando por várias vezes. O marido dela, olhando, ele fazia assim, ó, com a mão na cabeça e gritava, desesperado. Meu Deus, que isso? Ela não pode fazer isso, ela não pode fazer isso. Aí os olhos, eu disse, agora opera os olhos. E aí começou também os olhos começar a mexer para um lado e para o outro. E quando ela levantou, eu tava curada de tudo. Coluna, ombro, visão. Ela estava afastada do emprego já fazia 1 ano que ela estava afastada. E ela voltou para o trabalho, voltou para as atividades, voltou a fazer tudo que não fazia. E isso já faz o que? Deve fazer já 1 ano já que aconteceu isso, né? E ela enxerga tudo. Quando ela levantou, ela começou a gritar desesperada. Né? Quando ela começou a enxergar tudo, né? Isso aconteceu lá na igreja. E quando essas pessoas são anestesiadas, caem no chão, porque eu tava lembrando que a Maria Éter, lá no começo, lá de 1900 e pouquinho, pessoas caíam e era arrebatado, né? Era muito forte o ministério dela, de cair, ficava horas lá, 1 hora, 2 horas, ia pro céu, ia pro inferno, tinha visões, né? E quando essas pessoas são anestesiadas ou caíram, eles contam se viram anjo, se viu alguma operação, se teve alguma visão, ou eles não verem nada, ficam apagados. Muitas falam, muitas pessoas falam que viu anjos, viu gente mexendo nela, mãos, tem pessoas que falam que mãos pegou nela mesmo. Né? Não é nem assim uma sensação, mas pegou mesmo as mãos, ó, não, tava pegando aqui, as mãos estavam pegando em mim, mexendo, igual como eu disse do outro lá, que disse que ele viu lá, ó, com licença, a gente vai tocar em você, vai pegar em você. Minha esposa foi operada várias vezes por anjos, né? E minha esposa fala que é muita delicadeza. Muita delicadeza. Eu lembro que uma vez minha esposa estava muito ruim e eu tinha orado por ela, e ela não melhora, não melhora. Aí eu fui orar de madrugada na sala e eu falei assim, Senhor, envia o seu anjo para operar minha esposa. Aí eu fui dormir. Aí eu tô dormindo, eu acordei de madrugada com ela se mexendo todinha. O corpo dela inteiro se mexia. Aí ela falou pra mim, depois que ela acordou, ela falou assim, eu falei, nossa, eu acordei de madrugada com alguém mexendo em mim. Mexia em mim no meu corpo inteiro. E eu acordei sem dor, sumiu tudo que eu sentia. Então aí a gente entra, de fato os anjos estão envolvidos, sabe? Os anjos estão envolvidos em tudo isso. Foi essa a pergunta que você me fez, né? Eu falei quando ela. Porque a pessoa anestesiada vê alguma se ela coisa. vê e tal. Você Então, disse que alguns acaba vendo, né? uns vê. Já tive pessoas que foram arrebatadas. Teve visões, revelações. E tem pessoas assim, que se você não der o comando, ela vai ficar lá. Comando pra
Sair Voltar. anestesia, voltar. Como é que o comando Voltar. de volta? Você fala, fulano, volte. Como é que... Levanta, acorda. Levanta e anda. Levanta e anda. Qual é o comando? Geralmente, assim, Você chama pelo nome? muitas pessoas, tem pessoas que ficam grudadas. Agora tem uma questão aqui, pastor, tá? Eu vou entrar até outra questão aqui. Tem uma igreja que eu fui ministrar, então nem sempre a anestesia, porque tem essa questão da anestesia para cura, e tem anestesia que não é para cura. Tem pessoas que são anestesiadas pelo poder de Deus. Tem uma mulher que uma vez eu lembro, uma moça, ela é da nossa igreja. Quando eu cheguei lá na igreja e comecei a ensinar essas coisas, tem gente que não acreditou. Isso aí é balela, isso aí não existe. E essa moça chegou em mim e disse pra mim, eu não acredito em nada que você fala. Foi sincera, né? Ela foi sincera. Eu falei, então eu posso orar por você? Ela assim, ora. Quando eu fiz assim, ela caiu dura no chão. Sem acreditar e ela Sem mesma acreditar. assim recebeu. Recebeu. Mas é que Deus quis provar algo pra ela, né? Ela caiu dura no chão e ela não conseguia mais sair. E ela começou a chorar desesperada, pedindo ajuda. E eu fiquei olhando, eu falei, não, fica mais um pouquinho aí. Fica mais um pouco aí. Vai se acertando com Deus aí, vai pedindo perdão por algumas coisas. E ela ficou dura no chão, caída. Aí ela disse, agora eu acredito. Ela não movia nada, nada. O corpo dela inteiro, todo, ficou paralisado. Então eu acredito assim, talvez até seja aí uma... Lembra de Jeroboão? A Bíblia fala de Jeroboão, não sei se foi Jeroboão que estendeu as mãos para o profeta E a mão ficou minha. e a mão toda paralisou, né? Então eu acho que tem uma questão aí da paralisia para anestesia. Talvez seja essa questão de anestesia é uma anestesia para cura e a paralisia já é uma ação do poder, de uma ação de Deus. Porque existem pessoas que são paralisadas, existem pessoas que são anestesiadas. Porque uma pessoa que passa por uma anestesia para ser curada, quando ela sai da anestesia, ela ainda sai tonta, não é? Sai tonta, sai fraca. Por quê? Porque ela está saindo da anestesia. E ela relata, ela diz, olha, é a mesma coisa, eu já fui anestesiada no hospital e é a mesma sensação. A mesma coisa, ninguém que sai de uma anestesia no hospital já sai andando, ela tem que sentar, comer alguma coisa, até o organismo, é a mesma sensação. Agora a pessoa que fica paralisada pelo poder de Deus é outra coisa. Então eu já vi muita reação assim, pessoas paralisadas pelo poder. Tipo uma pessoa grudada na parede, pessoa grudada no chão. Eu vou orar aqui, eu sei que eu posso dar esse comando. Eu falo assim, irmão, eu vou orar aqui, vou fazer uma oração. E tem gente que não vai levantar da cadeira, vai ficar grudada. Eu sei que vai. Tem gente que vai ficar grudada, sua mão, igual você falou, a mão. Então não é só a mão. Você pode fazer com pessoa grudada, você pode fazer a pessoa ficar grudada no banco. Não é só a mão. Então ali são comandos que você dá no mundo espiritual. Eu já dei comandos para as pessoas não abrir o olho. Você não vai abrir o olho. Tem um pastor, vou contar isso aqui que eu lembrei que é muito legal. Arapongas, eu vou estar lá agora, né? Eu vou estar lá agora em Arapongas, pastor amigão. A gente vai estar lá agora em Arapongas. Eu vou estar ministrando em 3 igrejas lá. Sexta e sábado numa igreja, domingo de manhã em outra e domingo à noite em outra igreja. Qual é a data? É o final de semana que vem agora. Sem ser esse final de semana, no outro que vem. Eu acho que é 28. Dia 28. Não vamos estar lá. E esse pastor foi me deixar no aeroporto. Foi muito legal isso. Olha, eu tenho o vídeo até gravado. E foram 2 pastores me deixar no aeroporto. Aí o pastor que foi atrás, que é o pastor presidente, ele falou assim pra mim, pastor, faz uma oração, eu tenho um problema nos olhos, o senhor podia fazer uma oração que eu tenho um problema nos olhos, tal. Eu falei, tá bom, vou fazer uma oração aqui. E aí eu fui orar, quando eu fui orar, tô orando, o pastor dirigindo, eu na frente e ele atrás. E aí eu falei, Senhor, toca no seu servo. Quando eu orei, a perna dele toda foi anestesiada e a perna dele começou a ser puxada pro lado, ele não sabia o que era, que se tá sendo puxada é porque alguma coisa tem, né? Comecei a ser puxada pro lado. E aí,
o olho dele grudou. Ele fechou os olhos. Aliás, não foi ele que fechou. Os olhos dele fechou naturalmente. Eu creio que um anjo ali operando ele para operar ele. Fechou o olho dele e começou a mexer dentro do olho dele. E aí ele começou a ficar desesperado. Só que ele ficou grudado no banco. Ele não conseguia mais sair do banco. E os olhos dele ficou grudado. E aí ele começou a dizer, desesperado, pastor, meu olho não abre, meu olho não abre. E aí eu comecei a dar risada, eu comecei a rir muito, eu e o pastor que tava na frente, e o pastor que tava na frente fez a questão de pegar o celular e ficar filmando tudo, né? Ficou filmando tudo, ele dizia, meu olho não abre, meu olho não abre. E aí ele ria também, e começou a vir uma unção de riso também. E ele não parou de rir, aí todo mundo começou a rir no carro. E aí eu comecei a ver aquela cena, e ele sentindo o Senhor mexendo dentro dos olhos dele, mexendo, e eu falei, meu olho tá virando dentro, tá virando tudo, meu olho tá virando. E o olho dele ficou grudado. Aí eu comecei a dar comandos, né? Falei, vou brincar um pouquinho com ele aqui, né? Eu falei assim, mantenha o olho dele fechado, não abre. E aí a viagem toda que a gente tava indo, não sei se foi 40 minutos, né? Viagem toda ele ficou com o olho fechado, grudado. Até chegar no aeroporto. Falei, quando chegar no aeroporto eu libero você, tá? Quando chegou no aeroporto, eu dei um comando, eu dei um estralo, às vezes se dá um estralo. É a intenção, como eu falei, a intenção são comandos, né? Às vezes, por isso que eu falo uma coisa, eu queria até falar aqui uma coisa, que às vezes as pessoas falam, pastor, que isso é muito importante. Às vezes as pessoas falam, você tem que ter a palavra certa. Não é a palavra certa. Que nem sempre você vai ter a palavra certa. Você tem que ter a palavra correta. Você tem que ter a intenção correta. E aí eu tive a intenção correta, estralei o dedo, que os olhos dele sejam abertos. E que toda a anestesia saia do corpo dele. E aí foi liberado. Então, às vezes a pessoa está ali deitada, anestesiada, a pessoa não sai, fica lá tão bom tempo, às vezes a pessoa está dormindo, como no caso da minha mãe, ficou dormindo por 1 hora, quando eu percebi que já tinha sido feito tudo, eu dou ela, desperta, volta, tira a anestesia, traz ela de volta. A pessoa volta. Agora, só para encerrar, eu estava no Rio de Janeiro e acabou aquele evento, o pastor pediu para que eu orasse por transferência de unção para todos os líderes, obreiros, pastores e tal. Eles ficaram tudo na frente, eu comecei a orar tal, e Deus começou a visitar um, visitar outro, visitar outro. E tinha um pastor que estava na minha frente, assim, sério. Falei, esse cara tá meio incrédulo. E aí, quando eu estava orando, como eu falei, tem a anestesia espiritual para cura e tem a... Acabei de falar aqui. Paralisia, né? Paralisia. Fica paralisado uma parte. Paralisado. E aí o braço do pastor esquerdo ficou paralisado. Totalmente. Endureceu. O braço endureceu. Esse pastor ficou num desespero e ele olhou para mim assim, arregalado, eu tava no púlpito e fez assim, ó. Meu braço tá duro, pastor. Não consigo mexer. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E começou a ficar desesperado. Aí quando eu vi, eu falei, tá certo. Passa pro outro. Aí foi pro outro. Ele, agora é os dois. Eu falei assim, ainda vai mais ainda. Eu falei, agora passa pras pernas. Aí foi nas pernas. Aí eu disse, agora passa pro corpo inteiro. Quando eu disse pro corpo inteiro, ele caiu duro no chão. Ele ficou caído duro, com os olhos abertos, arregalado. Não conseguia falar muito, porque tudo aqui ficou paralisado. E eu deixei ele lá. Quando for para fechar a igreja, eu libero ele. Aí quando já tava todo mundo já bem, todo mundo já saiu daquela, né, daquela êxtase, aí eu fui lá e liberei ele. Deu comando para liberar ele. Então são chaves que você tem, porque é assim, o que acontece? É você entender, trazer a nuvem e você trabalhar com a nuvem. Você sabe quando você libera a chuva e quando você retém a chuva. Isso é unção. Por quê? Porque a unção de Deus, a unção ela é volúvel, a unção é volátil e a unção de Deus ela é armazenável. A unção de Deus ela é volúvel porque ela pode aumentar e diminuir. Ela é volátil porque você pode controlá-la. Tá entendendo? E ela é armazenável porque você pode armazenar. Eu posso armazenar unção aqui
Agora, aonde eu tocar, ela pode ser armazenada nas peças de roupa e onde você toca. E quando você já viu anestesia para libertação, não precisa, né? A pessoa ser anestesiada para libertar. Que é mais manifestação? Ou você já viu alguém sendo anestesiado para ser liberto? Não exatamente não. Ser anestesiado geralmente é para cura. Mas também tem essa relação de, às vezes a paralisia é uma questão de libertação, pode ser usada para libertação. Né? Um domínio sobre o corpo da pessoa, né? Domínio, a pessoa não consegue se mexer porque tem um ato ali de... Acontece muito. Acontece A muito. paralisia? Paralisia para a pessoa ser liberta. E a paralisia você dá o comando ou acontece, Acontece naturalmente. Sem comando? Sem comando. Né? Agora tem a questão da anestesia para você poder operar uma pessoa que tem um espírito de enfermidade. Porque às vezes a pessoa tem um espírito de enfermidade ali, é um espírito, mas causou uma enfermidade. Porque é um espírito que está alimentando uma doença. Então, ali os anjos, é interessante, eu queria até falar uma coisa aqui, pastor. Quando eu fui no VOA, agora lá no ver o Randy Clark, o Randy Clark contou algo interessante, que é bom a gente ter essas experiências. E ele conta uma experiência que ele teve uma vez, que ele andava com um profeta, e o profeta via o que acontecia quando ele ministrava a cura. Ele falava que via em cima, olha só que interessante, ele falava que via em cima da pessoa anjos de guerra, guerreando no mundo espiritual, enquanto vinha anjos de cura e entrava aqui, bem no centro da cabeça da pessoa, entrava dentro da pessoa para curar a pessoa. Anjos entravam dentro da pessoa para curar a pessoa. Então, esses anjos de guerra estão lutando no mundo espiritual porque existem pessoas que estão doentes por causa de espíritos, de enfermidade. Então são os anjos que vêm, guerreia contra os espíritos de enfermidade, enquanto os outros anjos de cura vêm e operam a pessoa. Tá entendendo? Então é uma anestesia e uma anestesia divina que está acontecendo para operar uma pessoa, enquanto anjos de guerra estão batalhando contra os demônios, os anjos de cura estão operando a pessoa. Porque existem demônios que alimentam doença. Aqui é uma outra chave poderosa, pastor. Existem espíritos que eles estão ali na pessoa que provocam a doença. E existem espíritos que estão ali para alimentar doenças. Por exemplo, tumor. Quando você ora por uma pessoa que tem tumor, o que é que dá vida a um tumor? São demônios. Sabia disso? São demônios que dão vida ao tumor. Quando você expulsa o demônio, o tumor começa a diminuir. Porque você libertou a pessoa de um espírito e agora uma operação de cura está acontecendo. É como o câncer. São espíritos que alimentam o câncer. Então você expulsa o espírito para estar dando vida à doença, para que ele saia, para que a doença comece a morrer, a diminuir. E ali você você começa a trabalhar na operação de cura, para que aquela doença comece a desaparecer, começa a murchar, a morrer e desaparecer.